Palavra de Bênção, o canal que traz ao seu coração a mensagem direta da Bíblia. E hoje, olhando para 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao 14, eu quero pensar com você como Deus fala conosco. Vamos ler o texto e ver sobre este assunto. Saul tinha 38 anos de idade quando começou a reinar, e depois de reinar 2 anos em Israel, escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e no monte de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Ele mandou o restante do povo de volta para suas tendas. Jonatas atacou o posto dos filisteus que estava em Gebá, e os filisteus ficaram sabendo disso. Saul mandou tocar trombeta por toda a terra, dizendo: saibam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer que Saul havia atacado o posto dos filisteus e que Israel agora era odiado pelos filisteus. Os filisteus se ajuntaram para atacar Israel com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros como a areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Miquimás, a oriente de Ben-Aver. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o exército estava pressionado, esconderam-se nas cavernas, nos buracos, nas rochas e esconderijos subterrâneos na cisterna. Porém, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor falou. Será que Deus fala conosco mesmo? E se fala, como Ele fala? Há na Bíblia vários casos em que Deus falou aos homens transmitindo-lhe mensagens, tipo Abraão, Moisés, Paulo e muitos outros. Um dos casos mais conhecidos é o que fala sobre Samuel. A história de Samuel não é uma história de conto de fada, é uma história bíblica, onde tudo que está relatado ali é verdade. Deus fala com Samuel ainda pequeno. Samuel não entendendo, não conhecendo, vai até Eli e pergunta sobre o assunto, até que ele toma conhecimento que era Deus falando com ele. E hoje, será que Deus fala com você? Será que Deus fala comigo? É isso que nós vamos ver nesta mensagem. Se Deus ainda fala comigo e com você hoje, como que Ele fala? Primeiro, Ele fala por meio da sua palavra, a Bíblia. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Ainda um outro texto: pois desde criança sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar toda boa obra. 2 Timóteo 3, 15 a 17. Ou seja, existem outros textos, mas esses 2 textos nos mostram que Deus fala conosco através da Bíblia. Quando eu pego a minha Bíblia e vou lê-la, meditar nela, é Deus falando comigo através dela. Qualquer assunto que você ler na Bíblia, se você fizer isso em oração, se você fizer isso deixando o Espírito de Deus falar com
você, você vai entender que é Deus que está falando. E a outra forma também, como eu já citei aqui agora há pouco, é em oração. Quando você ora, você está falando com Deus e Deus está ouvindo você. Mateus 6, de 5 a 8, vai dizer isso. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gosta de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistas pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto o recompensará. Ou seja, a oração é um outro meio que Deus fala conosco. Quando nós estamos orando, Deus está falando, Deus está nos ouvindo. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11:1. Jesus, ele é o maior exemplo da oração. Existem vários textos nos evangelhos que mostram Jesus orando. Então, a oração é outro meio de que Deus fala conosco. Uma outra forma que Deus fala conosco é através das nossas experiências. Deuteronômio 8, de 1 a 3 e Êxodo 20, versículo 20, vai mostrar isso. Nós temos experiências positivas, nós temos experiências de bênção que recebemos, de oportunidade que Deus nos dá, de cura de doença, de um emprego que conseguimos. Tudo isso são experiências positivas que é Deus falando conosco. Então nós precisamos entender isso por meio de visões. Isso mesmo, Deus fala conosco por meio de visões. Só que aí a gente tem que entender bem este assunto. Lá em Atos, capítulo 2, 17 e 2, vai dizer: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre essas pessoas, e vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naquele dia derramarei o meu Espírito sobre os meus servos. As visões da mente ocorrem quando Deus projeta imagens e fotos na nossa imaginação. O que é isso? Eu estou aqui gravando essa mensagem. Os meus pensamentos estão em Deus. E Deus pode me projetar através de pensamentos, de imagens, visões. Aí sim é Deus falando comigo. Uma outra forma que Deus fala conosco por meio da sua voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11, 13 conta a história de Elias, que estava fugindo, estava escondido numa caverna e Deus falou com ele de uma forma suave, através do vento, aquele sussurro das folhas balançando, e ele entendeu que era Deus falando com ele. Deus pode falar assim, porque Deus é o Criador, Deus é o dono da natureza. Deus pode falar também por meio de anjos. Lucas 1, 26 a 38 nos mostra a história do nascimento de Jesus, que diz que no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado a Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E ali tem todo aquele relato da Maria, do encontro do anjo com ela. Como eu já disse, Deus pode falar por meio da sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso ao outro e uma noite revela conhecimento à outra. Sem discurso nem palavra não se ouve a voz do Senhor. Salmo 19, de 1 a 4. A criação pode falar. A chuva, o vento, até mesmo uma catástrofe da natureza, tipo um terremoto, um furacão. Deus pode falar dali com você, basta entendermos, porque Ele fala por meio das circunstâncias. Apocalipse 3,
versículo 8 vai nos mostrar, existem circunstâncias na nossa vida que a gente precisa entender que é Deus falando conosco por meio de acontecimentos espirituais. Números 17, 2 a 8 fala isso. Deus, Ele tem a sua maneira de falar conosco. Nós não podemos limitar Deus. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha e falar para Ele assim, ó, o Senhor tem que falar comigo assim. Não. Ele fala através da Bíblia, principalmente. Ele fala através da oração, principalmente. São os meios que Ele nos deixou, a Bíblia e a oração. Mas Ele pode falar de outras formas, de outros meios, assim como Ele entende. O que nós precisamos é compreender isso. E ao compreender, obedecer. Mas eu falei até aqui que Deus fala conosco, Deus fala conosco. Mas eu queria fazer uma pergunta curiosa. Será que existe um momento que Deus não fala conosco? Sim, existe. E qual é esse momento? É o momento que vivemos uma vida de pecado. É um momento que nós não temos comunhão uns com os outros, que não nos amamos uns aos outros. E eu vos destinareis a espada e vos encurvareis a toda matança, porque não respondeste quando chamei, não ouviste quando falei, mas fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Isaías 65, 12. Ou seja, quando eu estou em pecado, quando eu pratico maldade, quando eu faço coisas que entristecem o coração de Deus, Deus não fala comigo. Então a gente precisa ficar atento a essas questões. E eu pergunto, aplicando essa mensagem, o que Deus tem falado com você? E como Deus tem falado com você? Eu quero encorajá-lo ou encorajá-la a pensar em sua vida, fazer um balanço das ocasiões em que Deus falou com você e você não deu ouvido, você não obedeceu. E por conta disso, muitas vezes perdemos oportunidades, perdemos o prazer de estar na presença de Deus. Então, é o momento de você rever seus conceitos diante de Deus e compreender o que Deus tem falado com você. Porque Ele continua falando hoje para mim e para você. Mas nós precisamos entender, porque no passado Ele falou por meio dos profetas, falou aos pais, muitas vezes de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho dele, Jesus, a quem designou como herdeiro todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Hebreus 1, de 1 a 2. Ou seja, hoje nós temos o Espírito Santo que guia a nossa vida, que dirige os nossos passos, e Ele fala conosco. Então, não deixe de ouvir Jesus, não fique com seus ouvidos tapados. Eu vou colocar uma música junto a essa mensagem que vai dizer também sobre Deus fala conosco, e que Deus possa te abençoar, e que você possa repensar o quanto Deus tem falado a sua vida e você não tem dado atenção. E nós estamos aqui na rua Itirapuã, 2365, na primeira Igreja Batista em Patrocínio Paulista. Se você mora aqui, se você é dessa região, venha nos visitar. Quinta-feira, 8 horas da noite, culto de oração e doutrina. Domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica discipuladora. Domingo, 19 horas, culto de louvor e adoração. Você é nosso convidado. Venha participar conosco. Se você mora aqui, se você é dessa região, ou se está passando por aqui nessas datas, nesses horários, você será muito bem-vindo
na primeira Igreja Batista de Patrocínio Paulista. Muito obrigado por estar comigo neste canal. Que Deus te abençoe. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. Aleluia. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso, Senhor. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu
outra voz que não venha de ti. Eu preciso te ouvir. Só a tua voz acalma o meu coração. Só a tua voz tem poder de libertar.